Ela estava fechando o balcão de joias, até que um milionário leu a gravação de sua esposa dentro do anel dela e ficou paralisado. A chuva martelava as vidraças da joalheria, brilho eterno como se quisesse entrar à força. Luciana Prado ajustou os óculos sobre o nariz e suspirou, olhando o relógio pela terceira vez em 5 minutos. 6h50, 10 minutos para fechar e poder finalmente ir para casa, onde Manuela certamente estaria esperando com aquele sorriso que a fazia esquecer de todas as contas em atraso. 15 anos trabalhando naquele mesmo balcão de vidro, 15 anos polindo joias alheias, consertando relógios que marcavam o tempo de outras pessoas, gravando declarações de amor que nunca foram suas. 3 anos desde que Ricardo morreu naquele acidente idiota na obra, deixando-a sozinha para criar uma adolescente no centro de Belo Horizonte com um salário que mal pagava o aluguel. Pelo menos a chuva afasta os clientes de última hora, murmurou, organizando as ferramentas na pequena oficina nos fundos da loja. Tinha sido um dia especialmente difícil, Dona Marina, a proprietária. Havia comentado de manhã sobre a necessidade de fazer alguns ajustes no quadro de funcionários. Luciana sabia exatamente o que isso significava. Aos 38 anos, com uma filha para sustentar e sem muitas opções, a possibilidade de perder aquele emprego a mantinha acordada várias noites. O barulho da porta se abrindo a fez levantar a cabeça. Merda! Mais um cliente atrasado. Já estamos fechando, senhor, disse sem olhar para cima, continuando a guardar as peças que havia consertado durante o dia. Por favor. A voz era grave, carregada de uma dor que Luciana conhecia bem. Eu sei que é tarde, mas é uma emergência. Ela ergueu os olhos e sentiu algo apertar no peito. O homem à sua frente devia ter uns 45 anos. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados apesar da chuva. Terno caro que não conseguia esconder o peso que carregava nos ombros. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Era a expressão de quem havia chorado até não conseguir mais. O que aconteceu? Perguntou, sentindo-se estúpida pela pergunta óbvia. Minha esposa. Ela morreu há 1 semana. Ele engoliu em seco, como se as palavras queimassem a garganta. O funeral é amanhã de manhã e... Preciso que reformem a aliança dela. É uma peça especial, única. Não posso enterrá-la sem que esteja perfeita. Luciana sentiu o coração apertar. Conhecia aquela dor, a mesma que a acordava de madrugada. 3 anos depois, quando sonhava que Ricardo ainda estava ali, roncando baixinho ao seu lado. Me mostra, disse, estendendo a mão. O homem, Eduardo, ela lembrou vagamente de ter visto o nome nos jornais. Algum empresário da construção civil? Retirou uma pequena caixinha de veludo do bolso interno do paletó. Suas mãos tremiam. A aliança era realmente única. Ouro branco, design clássico, mas com detalhes em filigrana que só um artesão experiente saberia fazer. Estava um pouco arranhada, provavelmente do acidente, mas nada que algumas horas de trabalho não resolvessem. Vou dar um jeito, disse Luciana, pegando a lupa para examinar melhor a peça. Pode buscar amanhã cedinho. Obrigado, Eduardo murmurou. A senhora não imagina o que isso significa para mim. Luciana girou a aliança sob a luz, procurando os pontos que precisariam de mais atenção. Foi então que viu, gravado na parte interna, em letras miúdas mas perfeitamente legíveis. Para minha Clarissa querida, que encontre sua família um dia. Neide Albuquerque, 2007. O mundo parou. A lupa escorregou de sua mão, fazendo um barulho seco ao atingir o balcão. Luciana sentiu as pernas fraquejarem, como se alguém tivesse puxado o tapete sob seus pés. Senhora, a senhora está bem. A voz de Eduardo chegava distante, abafada, como se ela estivesse embaixo d'água. Neide Albuquerque, a única pessoa que havia se importado com ela durante os 15 primeiros anos de sua vida, a cozinheira do orfanato São Francisco, que a chamava de minha menina, e que morreu naquele incêndio terrível quando Luciana tinha apenas 15 anos. A única figura materna que conhecera antes de ser jogada no mundo sozinha, onde conseguiu essa aliança, conseguiu perguntar, a voz saindo como um sussurro rouco. Eduardo franziu a testa, preocupado com a súbita palidez da mulher à sua frente. Era da minha esposa, Clarissa. Por quê? Tem algum problema? Clarissa.
O nome ecoou na mente de Luciana como um sino distante. Será que... Não podia ser. Coincidências assim não existiam. Essa gravação... Ela engoliu em seco, tentando manter a voz firme. Quem é Neide Albuquerque? Não faço ideia. Eduardo respondeu, se aproximando do balcão. Clarissa nunca falou sobre essa mulher. Sempre disse que a aliança era uma lembrança de família, mas nunca entrou em detalhes. Por que a pergunta? Luciana fechou os olhos, tentando processar o impossível. Quando os abriu novamente, Eduardo estava observando com uma expressão de crescente preocupação. Neide, ela disse devagar, como se testasse cada sílaba. Era como uma mãe para mim, no orfanato onde cresci. Orfanato. Eduardo repetiu confuso. São Francisco. Fechou depois do incêndio em 2007. Luciana pegou a aliança novamente, suas mãos tremendo. Neide morreu tentando salvar algumas crianças. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho da chuva lá fora, que agora parecia ainda mais intensa. Espera, Eduardo disse, a voz mudando de tom. Você está dizendo que conhecia a pessoa que gravou isso na aliança da minha esposa? Mais do que isso, Luciana sussurrou, sentindo lágrimas começarem a formar-se nos olhos. Se sua esposa, se Clarissa estava no mesmo orfanato, isso significa... Ela não conseguiu terminar a frase, não conseguiu pronunciar o que sua mente já havia concluído. O que seu coração sabia ser impossível e ao mesmo tempo a única explicação possível, Eduardo se aproximou ainda mais, seus olhos se arregalando com a compreensão. Vocês eram... irmãs, Luciana completou, a palavra saindo como um soluço. Acho que éramos irmãs. A aliança escorregou de suas mãos novamente, desta vez rolando pelo balcão, até parar bem no meio dos dois, como uma ponte dourada entre dois mundos que nunca deveriam ter se separado. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas dentro da pequena joalheria, duas almas perdidas acabavam de se encontrar através da morte da pessoa que nunca souberam que conectava suas vidas. Eduardo estendeu a mão por sobre o balcão, tocando levemente os dedos de Luciana. Ambos choravam agora, sem nem saber por quê. Se pela alegria da descoberta ou pela tragédia do que perderam sem nunca ter tido a chance de conhecer. Como isso é possível? Eduardo murmurou. Não sei, Luciana respondeu, sua voz embargada. Mas acho que nossa história está apenas começando. O silêncio dentro da joalheria era ensurdecedor. Eduardo e Luciana permaneceram imóveis por alguns segundos. Ainda processando o impossível, a aliança de Clarissa continuava ali, no meio do balcão, como uma evidência dourada de um passado que nenhum dos dois imaginara existir. Eu preciso sentar, Luciana murmurou, levando a mão ao peito. Eduardo rapidamente deu a volta no balcão, chegando ao lado dela. Tem uma cadeira aí atrás? Perguntou, segurando-a gentilmente pelo braço. Luciana acenou com a cabeça. Deixando-se guiar até a pequena cadeira de madeira ao lado da bancada de trabalho, Eduardo puxou um banquinho e se sentou na frente dela, os joelhos quase se tocando. Conta pra mim, ele disse suavemente. Sobre o orfanato, sobre Neide. Luciana respirou fundo, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu tinha, acho que uns 3 anos quando cheguei lá. Não tenho memória de antes. Sua voz saiu fraca, nostálgica. Neide era a cozinheira, mas era muito mais que isso. Ela cuidava da gente como se fôssemos filhos dela, especialmente das meninas menores. Você lembra de outras crianças, outras meninas da sua idade? Algumas. Luciana fechou os olhos, tentando recapturar memórias enterradas há décadas. Havia várias, mas... Espera. Ela se levantou abruptamente, indo até uma gaveta pequena embaixo do balcão. Eduardo a observou remexer entre papéis e objetos pessoais, até ela tirar uma caixinha de metal amassada. Guardo isso aqui há anos, explicou, voltando para a cadeira. São as únicas fotos que salvei do orfanato, com mãos trêmulas. Luciana abriu a caixinha. Havia meia dúzia de fotografias antigas, algumas em preto e branco, outras desbotadas pelo tempo. Eduardo se inclinou para a frente quando ela estendeu a primeira. Essa aqui é Neide, disse, apontando para uma mulher negra de uns 50 anos.
Sorriso largo, abraçando um grupo de crianças. E essa sou eu. Eduardo examinou a foto. Luciana devia ter uns 10 anos. Cabelos crespos presos em 2 trancinhas. Olhos grandes e tristes apesar do sorriso forçado. E as outras crianças? Essas eu lembro. Ana Beatriz, que foi adotada quando eu tinha 8 anos. João Pedro, que... Luciana parou abruptamente na terceira foto. Meu Deus! O que foi? Eduardo perguntou. Notando que ela havia empalidecido novamente, com dedos tremendo, Luciana apontou para uma menina loira de uns 3 anos, sentada no colo de Neide. A criança tinha olhos claros e um sorriso angelical, segurando um ursinho de pelúcia azul. Clarinha, ela sussurrou. A gente a chamava de Clarinha. Eduardo sentiu o ar escapar de seus pulmões. Pegou a foto com cuidado, aproximando-a do rosto. Clarissa sempre teve esse ursinho, disse, a voz embargada. Ela guardava ele no armário. Dizia que era de quando era pequena, mas nunca falava de onde tinha vindo. Ela foi adotada quando eu tinha uns 8 anos. Luciana continuou, as lágrimas voltando a correr. Uma família rica de Belo Horizonte. Lembro que Neide chorou muito no dia que ela foi embora. Disse que estava feliz, mas que sentiria falta da pequena Clarinha. Eduardo virou a foto. No verso, uma caligrafia infantil e desajeitada dizia: Clarinha e Neide, 2002, 30 anos. Ele murmurou. Vocês ficaram separadas por 30 anos. Eu sempre me perguntei o que tinha acontecido com ela. Luciana disse, pegando outras fotos da caixinha. Às vezes, quando via uma mulher loira na rua, ficava imaginando. Será que é ela? Será que ela se lembra de mim? Clarissa nunca falou sobre ter irmãos no orfanato. Eduardo disse pensativo. Mas também nunca falou muito sobre aquela época. Dizia que as memórias eram confusas, que era muito pequena. 3 anos é pouco mesmo. Eu tinha 8 quando ela saiu. Então conseguia guardar mais coisas. Eduardo pegou outra foto. Esta mostrando Neide cozinhando em uma cozinha grande, com várias crianças ao redor ajudando. Ela parece ter sido uma pessoa especial, comentou. A melhor pessoa que já conheci. Luciana confirmou. Quando morreu naquele incêndio, foi como perder uma mãe de verdade. Eu tinha 15 anos. Estava prestes a sair do orfanato de qualquer jeito, mas perdeu a única família que conhecia. Eduardo completou, compreendendo. Exato. Depois disso, fui morar em uma pensão. Consegui um emprego como aprendiz aqui na joalheria. Foi quando comecei a aprender o ofício. Eduardo franziu a testa. Espera, você disse que começou como aprendiz aqui? Sim, eu tinha 16 anos. Por quê? Essa gravação na aliança, quando você acha que foi feita? Luciana pegou a aliança novamente, examinando a gravação com a lupa. Pelo estilo da letra, pela técnica, eu diria que foi feita há uns 17 anos, mais ou menos. 2007, Eduardo murmurou. O mesmo ano que Neide morreu. Meu Deus! Luciana ofegou. Eu fiz essa gravação. Como? Lembro agora, ela disse, ficando em pé novamente. Uma mulher veio aqui, pouco depois do incêndio. Estava muito abalada. Disse que uma amiga tinha morrido e que queria gravar uma mensagem em uma aliança. Ela chorou muito enquanto ditava as palavras. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você não lembra como ela era? Era mais velha, uns 50 anos, cabelos grisalhos, muito elegante. Disse que a aliança era para uma menina que tinha sido como uma filha para a amiga dela. A mãe adotiva de Clarissa. Eduardo murmurou. Dona Vera, ela morreu há 5 anos. Luciana se deixou cair na cadeira novamente, as pernas sem força. Então Clarissa cresceu sabendo sobre Neide. Não, Eduardo balançou a cabeça. Dona Vera nunca contou. Clarissa só descobriu a aliança quando estava arrumando as coisas da mãe, depois que ela morreu. Por isso ela nunca soube o que a gravação significava. Mas guardou a aliança, Luciana observou. Usava todos os dias. Dizia que sentia uma conexão especial com ela, mas não sabia explicar o porquê. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos. Absorvendo a complexidade da situação, Eduardo, Luciana disse finalmente. Me conta sobre ela, sobre quem minha irmã se tornou. O rosto dele se iluminou pela primeira vez,
desde que entrara na joalheria. Clarissa era especial, trabalhava com crianças carentes, coordenava um programa de adoção responsável. Sempre dizia que queria dar a outras crianças a chance que ela teve. Ela não sabia que estava ajudando crianças como ela mesma foi um dia. Luciana murmurou. Exatamente. E sabe o que mais? Ela sempre quis ter filhos, mas não conseguimos. Os médicos nunca explicaram por quê. Eduardo pausou. Às vezes eu me pergunto se não era porque ela já tinha uma família. Uma irmã que estava esperando por ela em algum lugar. Luciana pegou a mão dele, apertando suavemente. Ela te amava? Perguntou. Muito, e eu a ela. Eduardo sorriu através das lágrimas. Foram 15 anos felizes. Ela falava sempre sobre família, sobre como era importante não desistir das pessoas que amamos. Então, ela nunca desistiu de mim, Luciana sussurrou. Mesmo sem saber quem eu era. Nunca. E agora eu entendo por quê. A chuva havia diminuído para uma garoa fina quando Eduardo finalmente olhou para o relógio. Passava das 8 da noite, mas nenhum dos dois parecia ter pressa de sair dali. A descoberta sobre a conexão entre Clarissa e Luciana havia criado uma bolha de intimidade estranha e reconfortante ao mesmo tempo. Eu deveria ir, Eduardo disse, mas sem fazer movimento para se levantar. Minha filha deve estar me esperando em casa. Você tem filha? Luciana perguntou surpresa. Não é minha filha biológica. Ele explicou. Manuela tem 16 anos. A mãe dela... Bem, é uma longa história. Luciana sentiu algo estranho no peito. Manuela, o mesmo nome de sua filha. Que coincidência estranha, murmurou. Minha filha também se chama Manuela, mesma idade. Eduardo a encarou por um longo momento, uma expressão indescritível passando por seu rosto. Como assim? Ela é minha vida inteira, Luciana disse. Com um sorriso nostálgico. Depois que Ricardo morreu, ela virou minha razão de viver. É uma menina incrível, corajosa, inteligente. Espera. Eduardo a interrompeu, a voz ficando estranha. Sua filha, como ela é fisicamente? Morena, cabelos cacheados, olhos castanhos. Por quê? Eduardo relaxou visivelmente. Nada, é que... Por um momento pensei em outra coincidência impossível. Ele riu nervosamente. A Manuela que conheço é loira, olhos azuis. Ah, claro. Luciana riu também. Seria demais, né? Eduardo concordou. Mas algo em seu olhar parecia inquieto. Luciana, ele disse, mudando de assunto. Tem uma coisa que preciso te contar, sobre a morte de Clarissa. O tom sério da voz dele fez Luciana se endireitar na cadeira. O que você quer dizer? Não foi exatamente um acidente. Eduardo respirou fundo. Quer dizer, foi, mas... Há circunstâncias que você precisa saber. Luciana sentiu um arrepio. Que tipo de circunstâncias? Eduardo se levantou e começou a andar de um lado para outro no pequeno espaço da oficina. Alguns dias após o funeral, encontrei o diário pessoal de Clarissa entre as coisas dela. Ela estava sendo chantageada, Luciana. Chantageada por quê? Por causa de mim, Eduardo disse, a voz carregada de culpa. Por coisas que eu fiz, ou melhor, que pensei ter feito no passado. Luciana o observou com atenção crescente. Explica isso direito. Eduardo parou de andar e se apoiou na bancada. Há muito tempo atrás, quando eu estava começando na construção civil, tinha um sócio, Marcelo Tavares. Ele cuidava da parte burocrática enquanto eu focava nas obras. E conseguimos alguns contratos grandes com o governo muito cedo na carreira. Na época eu achei que era porque éramos competentes, que tínhamos propostas boas. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Mas Marcelo estava usando documentos falsificados, superfaturando orçamentos, subornando fiscais. Meu Deus, Luciana sussurrou. Eu descobri tudo 5 anos atrás e o expulsei da empresa imediatamente. Pensei que tinha resolvido o problema, que ele tinha sumido da minha vida para sempre. Mas não tinha. Não. Ele voltou há 6 meses, chantageando Clarissa. Dizia que se eu não o readmitisse na empresa e não dividisse os lucros com ele, ele entregaria evidências dos crimes para a polícia. Luciana sentiu o estômago apertar. E Clarissa estava pagando para ele ficar calado. Sim,
com as próprias joias, com dinheiro da conta pessoal dela, tudo sem me contar nada. A voz de Eduardo tremeu. Ela estava me protegendo, e eu nem sabia. Como você descobriu? Eduardo pegou um caderno de capa de couro da pasta que havia trazido. O diário dela encontrei por acaso quando estava arrumando o escritório em casa. Ele abriu o caderno em uma página marcada e estendeu para Luciana, 15 de março. Marcelo ligou novamente hoje. Está ficando mais agressivo. Eduardo não pode saber de nada disso. Se ele descobrir que os primeiros contratos foram conseguidos de forma ilegal, será o fim de tudo o que construímos. A reputação dele, a empresa, nossa vida, 20 de março. Vendi o colar da vovó Vera. Consegui mais 2 meses de silêncio. Preciso encontrar uma solução definitiva. Talvez se eu conseguir provas de que Eduardo não sabia de nada. 3 de abril. Marcelo está perdendo a paciência. Quer dinheiro vivo agora? Não mais joias, onde vou conseguir 50 mil reais. Luciana leu em silêncio, sentindo a angústia de Clarissa através das palavras cuidadosas. Eduardo, isso é terrível, ela disse finalmente. Tem mais. Eduardo virou algumas páginas. Lê essa. 10 de abril. Descobri hoje que Marcelo não estava mentindo sobre os documentos. Encontrei cópias escondidas no arquivo antigo do escritório. Eduardo realmente assinou contratos baseados em documentos falsos, mas as datas provam que ele não sabia. Marcelo preparou tudo antes de mostrar os papéis para ele assinar. Agora entendo por que ele foi tão insistente para que Eduardo não lesse os contratos com atenção na época. Dizia que confiava totalmente no trabalho dele. Eduardo era jovem, ambicioso, confiava no sócio. Preciso encontrar um jeito de provar a inocência dele antes que isso exploda. Marcelo disse que se eu não entregar o dinheiro até sexta-feira, vai direto para a polícia. Sexta-feira, Luciana murmurou. Que dia ela morreu? Sexta-feira, Eduardo confirmou, a voz saindo como um sussurro doloroso. Luciana continuou lendo. 12 de abril. É hoje. Vou encontrar Marcelo no estacionamento do shopping. Consegui o dinheiro emprestando no banco usando a casa como garantia. Eduardo vai me matar se souber. Mas é a única forma de ganhar tempo para encontrar uma solução definitiva. Se algo der errado hoje, quero que quem ler isto saiba. Meu marido é inocente. Eduardo Nogueira nunca soube dos crimes de Marcelo Tavares. Ele é um homem honesto que foi enganado por alguém em quem confiava. E se eu não voltar para casa hoje... Eduardo, se você está lendo isso, me perdoa por não ter contado. Eu te amo mais que tudo nesta vida. Luciana fechou o diário, as mãos tremendo. Ela morreu protegendo você, disse, a voz embargada. E eu nem sabia que ela estava em perigo. Eduardo murmurou, se deixando cair no banquinho novamente. Se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse notado que ela estava estranha, ansiosa, Não é sua culpa, Luciana disse firmemente, pegando a mão dele. Clarissa escolheu te proteger. Foi uma escolha de amor. Mas que escolha inútil, Eduardo disse amargamente. Marcelo apareceu no funeral. Teve a cara de pau de dar condolências, e no dia seguinte me ligou. Ele ainda está te chantageando. Tentando. Mas agora eu sei de tudo, e tenho o diário como prova de que Clarissa estava sendo ameaçada. Luciana ficou pensativa por alguns momentos. Eduardo, você já parou para pensar que talvez Clarissa tenha deixado outras evidências? Se ela estava investigando, deve ter guardado cópias, documentos. Eu revirei a casa inteira. Só encontrei o diário. E o carro dela? O local do acidente. Eduardo a olhou com interesse renovado. A polícia disse que foi perda total, mas talvez ainda tenham guardado os pertences pessoais dela. Vale a pena verificar. Luciana disse. Se conseguirmos provar que Marcelo estava chantageando ela, isso muda tudo. Nós? Eduardo perguntou, arqueando uma sobrancelha. Luciana corou levemente. Desculpa, eu não quis dizer. Quer dizer, não é problema meu, eu sei, mas... Não, Eduardo a interrompeu, segurando a mão dela com mais força. Você disse certo. Nós, Clarissa era sua irmã. Você tem tanto direito de buscar justiça quanto eu. Tem certeza. Absoluta. Além do mais, Eduardo sorriu pela primeira vez em uma semana.
Tenho a impressão de que vou precisar de toda a ajuda possível para enfrentar Marcelo Tavares. Luciana devolveu o sorriso, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Propósito, conexão, a sensação de não estar sozinha na luta. Então vamos atrás da verdade, ela disse. Pela Clarissa. Pela Clarissa. Eduardo concordou. Lá fora, a garoa havia parado completamente, e as primeiras estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se dissipavam. No dia seguinte, Luciana chegou ao trabalho com uma mistura de ansiedade e determinação que não sentia há anos. Havia passado a noite toda pensando em Clarissa, na irmã que nunca conheceu, mas que havia morrido tentando proteger o homem que amava. Eduardo havia prometido ligar, assim que conseguisse informações sobre os pertences pessoais dela, por volta das 10 da manhã. Enquanto ajustava o mecanismo de um relógio antigo, o telefone da joalheria tocou. Consegui. Foi a primeira coisa que Eduardo disse quando ela atendeu. O delegado que cuidou do caso é amigo meu da faculdade. Ele disse que ainda tem uma caixa com os pertences pessoais de Clarissa. Quando podemos vê-la? Agora, se você conseguir sair do trabalho. Luciana olhou para Dona Marina, que estava no caixa atendendo uma cliente. Consigo arranjar uma horinha, disse baixinho. Onde nos encontramos? Te busco na joalheria em 15 minutos. Perfeito. Luciana desligou e se aproximou de Dona Marina. Preciso sair rapidinho. Uma questão familiar urgente, explicou. A mulher mais velha a olhou com curiosidade, mas apenas acenou. Não demore muito. Tem 3 relógios para entregar hoje à tarde. 15 minutos depois, Eduardo estacionava em frente à joalheria. Luciana notou que ele estava com uma aparência melhor. Havia feito a barba e os olhos não estavam mais tão vermelhos. Como você dormiu? Perguntou, entrando no carro. Melhor do que nos últimos dias, ele admitiu saindo da vaga. Pela primeira vez em uma semana, senti que tinha algo para fazer além de apenas sofrer. O trajeto até a delegacia foi preenchido por uma conversa nervosa sobre o que poderiam encontrar. Eduardo contou mais detalhes sobre Marcelo, como eram amigos desde a faculdade, como haviam começado a empresa juntos, cheios de sonhos e ambição. Eu realmente confiava nele, Eduardo disse enquanto esperavam no semáforo. Quando descobri os esquemas, foi como descobrir que meu irmão havia me traído. E depois que você o expulsou da empresa, ele sumiu. Praticamente ouvi dizer que tentou montar outra construtora, mas não deu certo. O mercado de Belo Horizonte é pequeno. Todo mundo ficou sabendo do que ele tinha feito. Então ele perdeu tudo. E culpou a mim por isso. Eduardo completou. Por isso a chantagem. Não era só sobre dinheiro, era sobre vingança. Na delegacia, o delegado Ribeiro os recebeu com simpatia. Era um homem de uns 50 anos, bigode grisalho e óculos de aumento. Eduardo, meus pêsames novamente, disse, apertando a mão do amigo. E a senhora é... Luciana, eu era irmã de Clarissa. O delegado pareceu surpreso. Não sabia que Clarissa tinha irmãos. É uma longa história, Eduardo explicou. Elas se reencontraram após a morte dela. Entendo. Bem, os pertences estão aqui. Ele os levou até uma sala pequena onde havia uma caixa de papelão, rotulada com o nome de Clarissa e a data do acidente. Podem examinar tudo. Se precisarem de cópias de algum documento, me avisem. Eduardo abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia a bolsa de Clarissa, alguns documentos, o celular com a tela quebrada e alguns objetos pessoais. Luciana pegou a bolsa. Era de couro marrom, elegante, mas discreta. Ao abri-la, sentiu um perfume suave que ainda persistia. Ela usava esse perfume há anos. Eduardo murmurou, reconhecendo o cheiro. Dentro da bolsa havia as coisas usuais: carteira, batom, lenços, mas também um envelope lacrado com o nome Eduardo, escrito à mão. Você já viu isso? Luciana perguntou, mostrando o envelope. Eduardo balançou a cabeça negativamente, pegando-o com cuidado. Dentro havia 2 folhas manuscritas e algumas fotos. Meu amor, começava a carta. Se você está lendo isso, significa que algo deu errado e eu não consegui resolver a situação com Marcelo. Eduardo respirou fundo antes de continuar lendo.
Encontrei as provas de que você não sabia dos crimes dele. Estão escondidas no arquivo morto do escritório. Pasta Contratos 2010-2012, dentro da capa do último contrato da prefeitura. São cópias de e-mails entre Marcelo e os fiscais corruptos. Mensagens onde ele se gaba de ter enganado o sócio idealista. Luciana se aproximou para ler junto. Também descobri que Marcelo não está agindo sozinho. Ele tem contato com outros empresários que foram prejudicados pelas investigações anticorrupção dos últimos anos. Eles formaram uma espécie de grupo, trocando informações sobre como se proteger das autoridades. As fotos que estão com essa carta mostram Marcelo se encontrando com essas pessoas. Reconheci pelo menos 3 que já apareceram nos jornais por corrupção. Eduardo examinou as fotos. Eram imagens tiradas de longe, provavelmente de um celular, mostrando Marcelo conversando com homens de terno em diferentes locais. Um restaurante, um estacionamento, o saguão de um hotel. Ela estava investigando ele. Luciana murmurou admirada. Como uma detetive. Eduardo continuou lendo. Eduardo, se algo acontecer comigo, entregue tudo isso para o delegado Ribeiro. Ele é honesto e vai saber o que fazer. Não tente enfrentar Marcelo sozinho. Ele está desesperado e não hesitará em machucar quem quer que seja para conseguir o que quer. Uma última coisa. Há uma pasta no meu computador chamada Projeto Família, com algumas pesquisas que fiz recentemente. Se você encontrar tempo, dê uma olhada. Acho que vai entender quando ver. Te amo mais que tudo. Cuida-se. Clarissa Eduardo terminou de ler com os olhos marejados. Ela sabia que estava correndo perigo. Ele disse. E mesmo assim foi. Ela foi corajosa, Luciana disse, tocando gentilmente o braço dele. E inteligente. Olha só o que ela conseguiu reunir. Precisamos ir ao escritório agora mesmo. Eduardo disse, guardando a carta. Se essas evidências ainda estão lá? Espera! Luciana o interrompeu, apontando para algo no fundo da caixa. O que é aquilo? Eduardo pegou um pequeno gravador digital. Não é dela. Clarissa não usava esse tipo de coisa. Luciana pressionou o botão de play. A voz de Clarissa saiu do aparelho, um pouco abafada, mas claramente audível. Marcelo, você precisa parar com isso. Eduardo não sabia de nada. Eu tenho as provas. A voz de Marcelo respondeu, mais alta, agressiva. Provas? Que provas? Seu marido assinou os contratos. Ele se beneficiou do dinheiro. Tanto faz se ele sabia ou não. Mas faz diferença para a justiça. E você sabe disso. A única diferença que me importa são os 50 mil que você me deve. E não aceito mais joias. Quero dinheiro vivo. Eu não tenho 50 mil reais. Marcelo, seja razoável. Então seu marido vai preso. É simples assim. Espera. Por favor, me dê mais uma semana. Vou conseguir o dinheiro. Uma semana? Clarissa, você já teve 6 meses. Chega de brincadeira. O som de motor de carro e vozes distantes indicava que estavam em um estacionamento. Está bem. A voz de Clarissa saiu mais fraca. Onde você quer que eu entregue? Mesmo lugar de sempre. Mas... Clarissa, se você não aparecer, ou se aparecer com a polícia, juro que vou direto para os jornais. A construtora Nogueira vai virar manchete nacional. Eu vou estar lá. O gravador ficou em silêncio. Eduardo o desligou com mãos tremendo. Ela gravou o encontro. Ele disse incrédulo. Clarissa estava criando evidências contra ele. E pagou com a vida por isso. Luciana completou, sentindo raiva crescer no peito. Esse homem é um monstro. Eduardo se levantou abruptamente. Vamos ao escritório agora. Eduardo. Luciana o segurou pelo braço. Você tem certeza de que quer mexer com isso? Esse Marcelo parece perigoso. Clarissa morreu por essa verdade. Eduardo disse, os olhos brilhando com determinação. Não vou deixar que a morte dela seja em vão. Luciana assentiu, sentindo a mesma determinação crescer em seu peito. Então vamos terminar o que ela começou. O escritório da construtora Nogueira ficava em um prédio elegante no centro de Belo Horizonte. Eduardo conduziu Luciana pelos corredores familiares até sua sala, onde um arquivo enorme ocupava uma parede inteira. O arquivo morto fica ali, ele disse, apontando para as gavetas inferiores. Vamos procurar a pasta que Clarissa mencionou. Eles passaram os próximos 20 minutos remexendo documentos antigos, até Eduardo encontrar a pasta Contratos 2010-2012.
dentro da capa do último contrato. Exatamente onde Clarissa havia dito, estavam várias folhas impressas. E-mails entre Marcelo e diferentes pessoas, comprovantes de transferências bancárias e anotações manuscritas. Meu Deus, Eduardo murmurou. Lendo um dos e-mails, olha só o que ele escreveu para o fiscal da prefeitura. Luciana leu por cima do ombro dele. O Eduardo assinou tudo sem nem ler. Como sempre. Ele confia em mim completamente. Os valores superfaturados estão todos na conta da empresa, mas ele acha que vieram de bonificações por eficiência. O homem é um santo, perfeito para nossos propósitos. Ele te usou desde o começo. Luciana disse, sentindo raiva. Você era o rosto honesto da empresa enquanto ele fazia a parte suja. Eduardo continuou folheando os documentos, cada página revelando mais detalhes da traição. Clarissa tinha razão. Isso prova que eu não sabia de nada, ele disse, guardando os papéis cuidadosamente. Agora precisamos ver o que tem nessa pasta Projeto Família que ela mencionou. Eduardo ligou o computador de Clarissa, que ainda estava em cima de uma mesa lateral no escritório. Quando encontrou a pasta, ficou confuso. São apenas pesquisas sobre orfanatos, ele disse, abrindo os arquivos. Histórico do São Francisco, listas de crianças adotadas. Luciana se aproximou da tela, o coração disparando. Eduardo, olha isso, ela disse, apontando para um documento. É uma lista de todas as crianças que estavam no orfanato em 2002. Na lista, destacados em amarelo, estavam 2 nomes, Luciana Prado e Clarissa Santos. Ela descobriu. Eduardo murmurou. Clarissa descobriu que vocês eram irmãs. Mas como? Eduardo abriu outro arquivo, uma pasta com fotos digitalizadas. Eram as mesmas fotos que Luciana guardava na caixinha de metal, mas em melhor qualidade. Ela deve ter conseguido cópias dos arquivos do orfanato. Eduardo disse. Olha a data da última modificação desses arquivos. 3 semanas antes da morte dela. 3 semanas. Luciana repetiu, tentando processar a informação. Ela sabia há 3 semanas que tinha uma irmã e estava planejando te procurar, Eduardo disse, abrindo um arquivo de texto chamado Carta para Luciana. Olha só, o documento continha um rascunho de carta. Querida Luciana, sei que pode parecer estranho receber uma carta de uma desconhecida, mas acredito que não somos tão desconhecidas assim. Meu nome é Clarissa Nogueira, mas quando era criança me chamavam de Clarinha. Cresci no orfanato São Francisco até os 3 anos, quando fui adotada. Através de pesquisas recentes, descobri que tivemos a mesma figura materna. Nossa querida Neide Albuquerque. Acredito que você seja minha irmã, Luciana. Gostaria muito de conversar com você, conhecer quem você se tornou, contar sobre minha vida. Tenho tantas perguntas sobre nossos primeiros anos, sobre Neide, sobre você. Se você estiver interessada em me conhecer, pode me encontrar através do meu marido, Eduardo Nogueira, da construtora Nogueira, ou pode me ligar diretamente no... O texto parava ali, incompleto. Ela ia te procurar, Eduardo disse, a voz embargada. Após resolver o problema com Marcelo, ia te procurar. Luciana se sentou pesadamente na cadeira, as pernas sem força. Nós podíamos ter nos conhecido, podíamos ter sido uma família. Ainda podem, uma voz jovem disse da porta. Ambos se viraram, sobressaltados. Uma menina loira de uns 16 anos estava parada na entrada do escritório. Os olhos azuis marejados de lágrimas. Manuela, Eduardo disse, confuso. O que você está fazendo aqui? Como entrou? O porteiro me conhece, ela disse, se aproximando lentamente. Eu ouvi vocês conversando sobre Clarissa e... Preciso contar uma coisa. Luciana olhou para a menina com curiosidade. Era bonita, delicada, mas havia algo familiar em seus gestos, no jeito de inclinar a cabeça quando estava nervosa. Que coisa? Eduardo perguntou, se levantando. Manuela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu conhecia Clarissa, ela disse. Conhecia há meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como assim conhecia? Eduardo perguntou, a voz saindo estranha. Eu trabalho como babá das crianças do apartamento 402 do prédio onde ela morava. Família Oliveira. Clarissa vivia encontrando comigo no elevador, na portaria.
Luciana sentiu algo gelado descer pela espinha. E vocês conversavam? Muito, Manuela disse, as lágrimas começando a correr. Ela era a pessoa mais doce que já conheci. Sempre perguntava sobre minha vida, meus estudos, minha família. Eduardo se aproximou da menina. Manuela, por que você nunca me contou isso? Porque ela pediu para não contar. Manuela soluçou. Disse que tinha motivos para manter segredo por enquanto, mas que um dia eu ia entender. Luciana se levantou da cadeira, uma suspeita terrível crescendo em sua mente. Manuela, ela disse devagar. Como é o nome completo da sua mãe? A menina a olhou com estranheza. Luciana Prado. Por quê? O mundo parou. Eduardo olhou de Luciana para Manuela. Depois de volta para Luciana, a compreensão lenta chegando ao seu rosto. Espera, ele disse, a voz falhando. Você disse que sua filha se chamava Manuela e tinha 16 anos. E você disse que conhecia uma Manuela de 16 anos. Luciana respondeu, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo. Manuela olhou de um para outro, confusa. Mãe, ela disse, finalmente reconhecendo Luciana. O que você está fazendo aqui e como conhece o Eduardo? Mãe, Eduardo repetiu incrédulo. Luciana se aproximou da filha, as pernas bambas. Manu, querida, o que você estava fazendo com Clarissa? E por que não me contou? Eu não sabia como contar. Manuela disse. Se jogando nos braços da mãe, Clarissa descobriu quem eu era através das fotos que mostrei para ela. Fotos da senhora Neide, lembra? Aquelas que você sempre guarda. Que fotos? Eduardo perguntou. As mesmas que mostramos para você ontem, Luciana explicou, ainda abraçada com a filha. Manu sempre gostou delas, sempre perguntava sobre Neide. E quando Clarissa viu as fotos, ela começou a chorar. Manuela continuou. Disse que Neide tinha sido como uma mãe para ela também no orfanato. Foi aí que ela descobriu que você era a irmã dela. Mãe. Eduardo se deixou cair na cadeira, tentando processar tudo. Então Clarissa sabia que Manuela era sua sobrinha. Sim, Manuela confirmou. E ela ficou muito emocionada. Disse que sempre quis ter uma filha, e que encontrar em mim uma sobrinha era como um presente. Luciana segurou o rosto da filha entre as mãos. Por que vocês mantiveram segredo? Porque Clarissa disse que estava passando por alguns problemas e não queria colocar a gente em perigo. Manuela explicou. Mas prometeu que, assim que resolvesse tudo, ia nos apresentar oficialmente, ia contar para o Eduardo sobre vocês, e para vocês sobre ele. Ela estava planejando reunir a família toda. Eduardo murmurou, maravilhado. Exato, Manuela disse. Ela falava muito sobre isso, sobre como seria bom ter uma família grande, unida, como vocês iam se gostar. Luciana olhou para Eduardo, vendo o mesmo espanto e emoção que sentia refletidos nos olhos dele. Manu, ela disse gentilmente, tem mais alguma coisa que você não nos contou? Manuela hesitou, mordendo o lábio inferior. Tem, ela admitiu. No dia que ela morreu, ela me ligou. Te ligou? Eduardo se endireitou na cadeira. Sim, estava muito nervosa. Disse que ia resolver tudo naquele dia. Mas que se algo desse errado, eu deveria procurar você, Eduardo, e contar toda a verdade. E por que não contou antes? Porque tinha medo, Manuela disse, começando a chorar novamente. Clarissa disse que o homem que estava chantageando ela era perigoso. Fiquei com medo de que, se eu contasse, ele fizesse mal para vocês também. Luciana abraçou a filha mais forte. Finalmente entendendo a magnitude do que Clarissa havia feito, ela morreu tentando nos proteger? Murmurou. A todas nós. E agora? Manuela perguntou. O que vamos fazer? Eduardo e Luciana se olharam. Uma comunicação silenciosa passando entre eles. Agora, Eduardo disse, se levantando. Vamos terminar o que Clarissa começou, juntos. Os três ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a complexidade da situação. Manuela se aninhou entre Eduardo e Luciana no sofá do escritório, como se instintivamente soubesse que pertencia ali, entre aquelas duas pessoas que Clarissa havia escolhido para serem sua família. Manu, Luciana disse suavemente, passando a mão pelos cabelos da filha. Conta para a gente exatamente como conheceu Clarissa desde o começo. Manuela se acomodou melhor.
secando as lágrimas com as costas da mão. Foi há uns 4 meses. Eu estava cuidando do Pedro e da Sofia, os gêmeos do 402, no playground do prédio. Clarissa desceu para buscar correspondência e viu que eu estava tendo dificuldade com as crianças. Que tipo de dificuldade? Eduardo perguntou interessado. Pedro havia se machucado no joelho e estava chorando muito, e Sofia estava fazendo birra porque queria ir embora. Eu estava ficando desesperada porque os pais tinham saído e eu não sabia como lidar com as 2 situações ao mesmo tempo. Luciana sorriu levemente. Conhecia bem aquele desespero. Havia passado por momentos similares quando Manuela era pequena e ela tinha que trabalhar e cuidar dela sozinha. E aí Clarissa apareceu como um anjo. Manuela continuou, os olhos se iluminando com a lembrança. Ela se ajoelhou no chão, limpou o machucado do Pedro com um lenço umedecido que tinha na bolsa e começou a contar uma história tão engraçada que ele parou de chorar na hora. Que história? Eduardo perguntou sorrindo. Sobre um coelhinho chamado Pedro que vivia se machucando porque corria muito rápido pelo jardim. Manuela riu. Ela disse que todos os Pedros do mundo eram corajosos demais para o próprio bem. Eduardo riu também. Clarissa sempre teve jeito com crianças. Era o dom dela. E com Sofia, ela foi ainda mais esperta. Manuela continuou. Perguntou se ela queria ajudar a cuidar do machucado do irmão, se ela podia ser a enfermeira especial. Sofia ficou tão orgulhosa que esqueceu completamente da birra. Típico da Clarissa. Eduardo murmurou, os olhos marejados. Ela sempre conseguia transformar problemas em brincadeiras. Depois disso, toda vez que a gente se encontrava, ela parava para conversar, perguntava sobre a escola, sobre meus sonhos, sobre a família. E foi aí que você mostrou as fotos de Neide? Luciana perguntou. Não logo de cara. Isso foi umas 3 semanas atrás. Manuela explicou. Clarissa estava meio triste naquele dia. Disse que estava passando por uns problemas complicados. Eu quis animá-la, então mostrei as fotos que sempre carrego na carteira. Eduardo se inclinou para frente. Como ela reagiu quando viu as fotos? Foi intenso, Manuela disse, pausando para encontrar as palavras certas. Primeiro ela ficou muito quieta, só olhando as fotos. Depois começou a tremer. Perguntou onde eu tinha conseguido aquelas imagens, se eu conhecia mesmo aquela mulher. E você contou sobre o orfanato, Luciana concluiu. Sim, contei tudo que a mãe sempre me falou sobre Neide. Sobre como ela tinha sido importante na sua vida. Clarissa começou a chorar tanto que fiquei preocupada. Eduardo passou a mão pelo rosto, imaginando a emoção que Clarissa deve ter sentido. Foi aí que ela contou que também havia crescido no orfanato. Não exatamente. Manuela balançou a cabeça. Ela disse que precisava verificar uma coisa muito importante e me pediu para não contar para ninguém sobre nosso encontro. Disse que em breve tudo faria sentido. E depois, ela sumiu por uma semana inteira. Eu fiquei preocupada, achando que tinha feito algo errado. Mas aí ela voltou, com uma pasta cheia de documentos e fotos. Luciana e Eduardo trocaram olhares. A pesquisa sobre o orfanato. Eduardo murmurou. Sim, ela me mostrou fotos antigas, certidões, listas de nomes. Foi aí que ela me contou que era irmã da minha mãe. Como você se sentiu? Luciana perguntou, segurando a mão da filha. Foi surreal. Manuela admitiu. Por um lado, estava emocionada de descobrir que tinha uma tia. Por outro, estava confusa sobre por que vocês nunca se encontraram. E ela explicou. Disse que a vida às vezes separava as pessoas que deveriam estar juntas, mas que sempre havia uma chance de consertar isso, que ela ia encontrar um jeito de reunir nossa família. Eduardo se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Ela estava planejando tudo. Disse mais para si mesmo. Resolver o problema com Marcelo, depois nos apresentar. Exato. Manuela confirmou. Clarissa falava muito sobre vocês, mãe. Sobre como imaginava que você seria. Como seria bom ter uma irmã. O que mais ela dizia? Luciana perguntou, com a voz embargada. Que tinha certeza de que ia gostar muito de você. Disse que pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades desenvolvem uma força especial. E que vocês duas tinham essa força. Luciana limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. E sobre Eduardo, ela falava dele para você. Muito.
Manuela sorriu, olhando para Eduardo. Dizia que ele era o homem mais honesto que conhecia, que tinha muita sorte de ter encontrado alguém assim. Eduardo se virou da janela, claramente emocionado. Ela realmente disse isso. Sempre. E dizia também que você ficaria muito feliz em descobrir que tinha uma nova família, que você sempre quis ter filhos e que eu seria como uma filha para você. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Manu, Eduardo disse finalmente, voltando para o sofá. No dia que Clarissa morreu, quando ela te ligou, o que exatamente ela disse? Manuela ficou séria novamente. Ela estava muito nervosa. Disse que ia resolver tudo naquele dia, que finalmente vocês dois poderiam se conhecer. Mas também disse que, se algo desse errado, eu deveria procurar você e contar toda a verdade. Mais alguma coisa? Sim. Ela disse que, não importasse o que acontecesse, você e minha mãe deveriam ficar juntos, que vocês eram família agora, e família não abandona a família. Eduardo olhou para Luciana, que retribuiu o olhar com uma intensidade nova. Ela estava nos unindo mesmo depois da morte. Luciana murmurou. Há mais uma coisa. Manuela disse hesitante. Clarissa me deu algo para guardar. Disse que só deveria dar para vocês se algo acontecesse com ela. O quê? Eduardo e Luciana perguntaram ao mesmo tempo. Manuela tirou da mochila um pequeno estojo de veludo. Ela disse que eram as alianças de casamento dos pais adotivos dela, que quando vocês se casassem, deveriam usar essas alianças como um símbolo de que a família estava unida novamente. Eduardo pegou o estojo com mãos trêmulas. Dentro havia 2 alianças de ouro simples, mas belíssimas. Quando nós nos casássemos, Luciana repetiu, corando. Clarissa tinha certeza de que vocês iam se apaixonar. Manuela explicou com um sorriso tímido. Disse que pessoas com corações parecidos sempre se encontram. Eduardo olhou para Luciana e ela viu nos olhos dele algo que a fez corar ainda mais. Ela estava orquestrando tudo, ele disse suavemente. Até nossa conexão. Acho que ela sabia que vocês precisavam um do outro, Manuela disse. Você precisava de uma família, Eduardo, e a mãe precisava de alguém que a valorizasse de verdade. Luciana se levantou abruptamente, se sentindo exposta demais. Manuela, isso é muito complicado. Por quê, mãe? Manuela perguntou inocentemente. Vocês gostam um do outro, eu posso ver. E Clarissa queria que fossem felizes. Eduardo se aproximou de Luciana. Ela tem razão, ele disse baixinho, sobre gostarmos um do outro. Luciana o encarou, vendo sinceridade e algo mais profundo em seus olhos. Eduardo, nós nos conhecemos ontem, mas parece que nos conhecemos há anos. Ele completou. Clarissa sabia o que estava fazendo. E agora? Luciana perguntou, sentindo-se perdida. Com Marcelo ainda solto, com toda essa situação. Agora, Eduardo disse pegando a mão dela. Fazemos exatamente o que Clarissa queria. Terminamos o que ela começou, juntos, como uma família. Manuela se levantou e abraçou os dois. Clarissa ficaria muito feliz vendo vocês assim, ela disse. Finalmente juntos. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre belo horizonte, pintando o céu com tons de dourado. Dentro do escritório, 3 pessoas que haviam sido estranhas. 24 horas antes descobriam que eram, na verdade, exatamente onde sempre deveriam ter estado. Juntas, 3 dias se passaram desde a revelação no escritório. Eduardo, Luciana e Manuela haviam se tornado uma família improvável, unidos pela memória de Clarissa e pela necessidade de fazer justiça. Eles se encontravam todas as tardes no apartamento de Eduardo para planejar os próximos passos, e Luciana se surpreendia com a facilidade com que Manuela se adaptara à presença dele. Ele é legal. Mãe, Manuela havia dito na noite anterior. Clarissa tinha razão sobre ele, e sobre vocês dois também. Naquela quinta-feira, os 3 estavam reunidos novamente, organizando todas as evidências que haviam coletado contra Marcelo. Quando o telefone de Eduardo tocou... Alô, Eduardo. Uma voz familiar e desagradável soou do outro lado da linha. Precisamos conversar. Eduardo colocou o telefone no viva-voz, fazendo sinal para Luciana e Manuela ficarem quietas. Marcelo, estava mesmo esperando sua ligação. Aposto que estava. Ouvi dizer que você andou mexendo em papéis velhos, visitando a delegacia.
Isso não é muito inteligente da sua parte. Talvez não seja inteligente esconder a verdade sobre a morte da minha esposa. Eduardo retrucou, tentando manter a voz firme. A morte da Clarissa foi um acidente. Você sabe disso. Sei que ela estava sendo chantageada por você. Tenho provas, Marcelo. Um silêncio tenso se seguiu. Que tipo de provas? O diário dela, as gravações, os documentos que ela escondeu. Eduardo. Marcelo riu, mas o som saiu forçado. Você está brincando com fogo. Tem certeza de que quer continuar com isso? Absoluta. Então você me obriga a tomar medidas drásticas. Você tem 48 horas para esquecer essa história toda e me entregar R$500 mil. Caso contrário. Caso contrário, o quê? Caso contrário, sua nova família vai descobrir que tipo de homem você realmente é. Eduardo sentiu o sangue gelar. Como assim, minha nova família? A viuvinha da joalheria e a filhinha dela são muito bonitinhas. Seria uma pena se algo acontecesse com elas. Luciana cobriu a boca com as mãos, horrorizada. Manuela se aproximou mais da mãe. Não ouse tocar nelas. Eduardo disse, a voz saindo perigosamente baixa. Então você sabe o que fazer. R$500 mil, 2 dias. E se eu pagar, como sei que não vai voltar pedindo mais? Porque dessa vez não será só para comprar meu silêncio. Será para comprar minha saída definitiva do país. Tenho uns negócios esperando por mim na Argentina. E por que deveria confiar em você? Porque não tem escolha. Ah, Eduardo, no caso de estar pensando em envolver a polícia, saiba que tenho amigos em lugares estratégicos. Qualquer movimento seu, eu fico sabendo. A ligação se encerrou, deixando os três em silêncio. Ele nos ameaçou. Manuela disse, a voz trêmula. Não vai acontecer nada com vocês. Eduardo disse firmemente. Não vou permitir. Eduardo, Luciana disse. Talvez seja melhor pagar. R$500 mil é muito dinheiro, mas... Não, Eduardo a interrompeu. Se eu pagar agora, ele vai voltar. Homens como Marcelo sempre voltam. E Clarissa morreu justamente tentando impedir isso. Então, o que fazemos? Eduardo ficou pensativo por alguns momentos. Primeiro, vocês vão ficar em um lugar seguro. Tenho um amigo que tem uma casa no interior. Não, Luciana disse firmemente. Não vamos fugir. Se é para enfrentar isso, enfrentamos juntos. Mãe tem razão, Manuela concordou. Clarissa não fugiria. E nós também não vamos. Eduardo olhou para as duas mulheres à sua frente e sentiu uma onda de orgulho e medo ao mesmo tempo. Está bem, mas fazemos isso do meu jeito. Vamos ao delegado Ribeiro amanhã de manhã. Entregamos todas as evidências e pedimos proteção. E se ele tiver amigos na polícia mesmo? Manuela perguntou. Ribeiro é confiável. Eduardo disse. Clarissa sabia disso. Por isso deixou o nome dele na carta. Naquela noite. Luciana mal conseguiu dormir. Ficou pensando em como sua vida havia mudado completamente em uma semana. De uma viúva solitária trabalhando em uma joalheria. Ela havia descoberto que tinha uma irmã morta. Ganhado uma nova família. E agora estava sendo ameaçada por um criminoso. De manhã cedo, Eduardo passou para buscá-las. Estavam a caminho da delegacia quando o celular de Luciana tocou. Alô, Luciana. É da escola da Manuela. Ela faltou ontem e não veio hoje também. Está tudo bem. Luciana franziu o testa. Como assim faltou ontem? Ela saiu de casa para a escola normalmente. Eduardo parou o carro no acostamento. Alarmado. Manuela. Luciana se virou para o banco traseiro. Cadê a Manu? O banco estava vazio. Meu Deus. Luciana ofegou. Onde está minha filha? Eduardo ligou imediatamente para Marcelo. Seu filho da puta. Onde está ela? Calma, Eduardo. A menina está bem por enquanto. Se você encostar um dedo nela, eu te mato. Não vai acontecer nada com ela se você fizer exatamente o que eu mandar. R$500 mil. Hoje à noite. Onde? Você se lembra do nosso primeiro projeto, onde tudo começou? Eduardo fechou os olhos pensando. O orfanato. Ele murmurou. Exato. São Francisco, meia-noite, venha sozinho. O orfanato foi destruído há anos. As ruínas ainda estão lá. E é lá que nossa história vai terminar. A ligação foi encerrada. Eduardo se virou para Luciana, que estava chorando desesperadamente.
Ele levou minha filha. Ela soluçou. Ele levou minha Manu. Vamos pegá-la de volta. Eduardo disse, segurando as mãos dela. Eu prometo. Como, você não tem 500 mil reais. Não preciso ter. Vamos à polícia agora. Montamos uma operação. E se ele machucar ela quando vir a polícia chegando? Eduardo ficou em silêncio. Tentando pensar em uma solução, Eduardo, Luciana disse de repente. Por que o orfanato? Por que lá? Não sei. Marcelo sempre foi nosso parceiro desde a faculdade. Nunca ouvi ele falar de orfanatos. Espera, Luciana disse, uma lembrança surgindo. No orfanato São Francisco, havia um menino mais velho, uns 15 anos quando eu tinha 8. Ele era, perturbado, vivia importunando as meninas menores. Como ele era, magro, cabelos escuros, sempre com raiva de tudo, tinha ciúme da atenção que Neide dava para as crianças menores, especialmente para mim e Clarissa. Eduardo sentiu um arrepio. Qual era o nome dele? Não lembro o nome completo, mas a gente chamava ele de Marcelo. Os dois se olharam horrorizados. Ele cresceu no mesmo orfanato que vocês. Eduardo murmurou. Por isso ele conhece tanto sobre sua história. Por isso escolheu o orfanato para o encontro. Ele sempre nos odiou. Luciana disse, mais lembranças voltando. Odiava que Neide cuidasse da gente. Odiava que algumas crianças fossem adotadas enquanto ele continuava lá. E agora ele quer se vingar, não só de mim, mas de vocês também. Luciana limpou as lágrimas e olhou para Eduardo com determinação. Então vamos acabar com isso, hoje à noite. Luciana, é muito perigoso. É minha filha, Eduardo. Nossa filha. Não vou ficar de braços cruzados. Eduardo assentiu, sabendo que não conseguiria convencê-la do contrário. Está bem, mas fazemos isso da forma mais inteligente possível. Eles passaram o resto do dia planejando, ligando para o delegado Ribeiro, organizando backup, quando o sol se pôs sobre Belo Horizonte. Eles estavam prontos para enfrentar o passado e salvar o futuro, Clarissa. Eduardo murmurou, olhando para o céu. Nos ajuda a trazer nossa menina de volta. As ruínas do orfanato São Francisco se erguiam contra o céu noturno como fantasmas do passado. O que um dia foi um lugar de esperança para crianças abandonadas, agora era apenas uma estrutura queimada e parcialmente demolida, tomada pelo mato e pelas sombras. Eduardo estacionou o carro a 2 quadras de distância. Conforme combinado com o delegado Ribeiro, a polícia já estava posicionada, mas mantinha distância para não colocar Manuela em risco. Tem certeza de que quer vir comigo? Eduardo perguntou a Luciana pela 10ª vez. Absoluta, ela respondeu, verificando o pequeno gravador que carregava no bolso. Marcelo conhece minha voz. Se ele ouvir só a sua, pode desconfiar. Lembre-se do plano. Mantemos ele falando até a polícia conseguir se aproximar sem ser vista. E se não der certo? Eduardo pegou a mão dela. Vai dar. Tem que dar. Eles caminharam pelas ruas desertas até chegarem ao terreno onde ficavam as ruínas. A lua estava quase cheia, fornecendo iluminação suficiente para verem o caminho entre os escombros. Meu Deus! Luciana sussurrou, olhando ao redor. Não restou quase nada. Onde ficava o quarto das meninas? Eduardo perguntou. Ali, ela apontou para uma área onde ainda restavam algumas paredes de pé. E a cozinha da Neide ficava, do outro lado. Uma voz familiar ecoou na noite. Eles se viraram e viram Marcelo emergindo das sombras. Estava diferente, mais magro, barba por fazer, os olhos com um brilho perturbado. Marcelo, Eduardo disse, tentando manter a voz calma. Onde está a Manuela? Perto, muito perto. Ele respondeu, se aproximando lentamente. Ela está no mesmo lugar onde eu costumava ficar quando era criança. O porão. Luciana engoliu em seco. Lembrava vagamente do porão. Um lugar escuro e úmido onde eles guardavam coisas velhas. Ela está bem? Luciana perguntou. Por enquanto. Marcelo sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Vocês trouxeram o dinheiro. Trouxemos. Eduardo mentiu, mostrando uma pasta. Mas primeiro queremos ver Manuela. Não é assim que funciona, Eduardo. Primeiro o dinheiro, depois a menina. E como sabemos que vai cumprir sua parte? Marcelo riu. Um som áspero que ecoou entre as ruínas.
Porque vocês não têm escolha. Assim como eu não tive escolha quando vocês me expulsaram daqui. Te expulsaram daqui? Luciana perguntou confusa. Eu cresci aqui. Marcelo disse, a voz ficando mais intensa. 15 anos neste lugar maldito. 15 anos vendo crianças menores sendo adotadas enquanto eu apodrecida aqui. Eduardo tentou se aproximar, mas Marcelo tirou uma arma do casaco. Não se mexam. Deixem-me terminar minha história. Nós estamos ouvindo, Luciana disse calmamente. Você não se lembra de mim, Luciana? O menino que vivia no quarto dos mais velhos? O que nunca recebeu uma família? Luciana olhou para ele com mais atenção, tentando sobrepor o rosto do homem desesperado à memória do garoto perturbado. Marcelo Santos, ela disse finalmente. Você sempre importunava as meninas menores. Importunava, ele gritou. Eu queria atenção. Queria que alguém me notasse, mas não. Toda a atenção era para vocês duas, as princesinhas da Neide. Neide cuidava de todo mundo, Luciana disse. Mentira, Marcelo vociferou. Ela tinha favoritas. E vocês eram as favoritas, especialmente aquela loira chorona. Clarissa, Eduardo disse, a raiva crescendo em sua voz. Você matou minha esposa por ciúme infantil. Eu não matei ninguém. Marcelo se defendeu. Ela que perdeu o controle do carro quando estava fugindo de mim. Porque você a estava perseguindo. Porque ela tinha que pagar. Vocês todas tinham que pagar pelo que me fizeram passar. Luciana deu um passo à frente. O que nós fizemos? Éramos crianças, Marcelo. Crianças abandonadas como você. Mas vocês conseguiram sair daqui? Clarissa foi adotada aos 3 anos. Você saiu aos 16. E eu fiquei até os 18. Até me expulsarem por comportamento inadequado. Que comportamento? Eduardo perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Tentei beijar uma das meninas menores. Grande coisa, estava apaixonado. Você agrediu uma criança. Luciana disse, a memória voltando. Era isso, não era. Por isso te mandaram embora. Era amor, Marcelo gritou. Mas ninguém entendeu. Assim como ninguém entendeu quando tentei reconstruir minha vida. Quando montei minha empresa. Você não montou empresa nenhuma, Eduardo disse. Você se associou a mim para roubar. Eu merecia aquele dinheiro. Merecia ter uma vida boa depois de tudo que passei aqui. E por isso decidiu destruir tudo que eu construí. Por isso decidi pegar o que sempre foi meu por direito. Marcelo corrigiu, incluindo a chance de ter uma família. Eduardo sentiu o sangue gelar. O que você quer dizer? Manuela é uma menina linda, inteligente, corajosa como a mãe. Marcelo sorriu de forma perturbada. Na Argentina, ela pode ser minha filha. Ninguém vai saber a diferença. Seu louco, Luciana disse, dando outro passo à frente. Ela é minha filha. E Clarissa era sua irmã. Marcelo retrucou. Olha como acabou. Onde ela está? Eduardo exigiu. Onde está nossa filha? Nossa! Marcelo riu. Que família bonita vocês formaram em uma semana. Eduardo, você sempre foi ingênuo. Acha que pode substituir Clarissa tão facilmente. Não estou substituindo ninguém. Eduardo disse firmemente. Estou honrando a memória dela, fazendo o que ela queria, unindo nossa família. Família, Marcelo cuspiu. Eu nunca tive uma família. Por que vocês merecem ter? Porque nós não machucamos crianças inocentes. Luciana disse, a coragem crescendo. Porque não culpamos outros pelos nossos problemas. Problemas. Marcelo levantou a arma, apontando para ela. Vocês foram meus problemas desde o começo. Se não fossem vocês, Neide teria me dado mais atenção. Se não fosse Eduardo, eu seria o dono da construtora. Se não fosse Clarissa, eu teria o dinheiro que precisava. Marcelo, uma voz jovem gritou das ruínas. Pare com isso. Todos se viraram. Manuela estava saindo de trás de uma parede destruída, as mãos amarradas, mas caminhando por conta própria. Manu! Luciana gritou, tentando correr em direção à filha. Fiquem onde estão! Marcelo berrou, apontando a arma alternadamente para Luciana e para Manuela. Marcelo, Manuela disse, surpreendentemente calma. Clarissa me falou sobre você. Clarissa não sabia nada sobre mim. Ele respondeu, mas algo em sua voz mudou. Sabia sim,
Ela lembrava de um menino no orfanato que era muito triste, muito sozinho. Ela sentia pena dele. Pena. Marcelo repetiu, a voz falhando. Ela dizia que se pudesse voltar no tempo, teria sido amiga dele. Teria mostrado para ele que não era preciso machucar outras pessoas para conseguir carinho. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marcelo. Ela disse isso. Disse, Clarissa nunca odiou ninguém. Nem você. Ela apenas queria proteger sua família. Como você. Marcelo engasgou. Como você conseguiu se soltar? Manuela sorriu levemente. Você amarrou muito mal, e eu aprendi algumas coisas na rua. Eduardo aproveitou a distração e se moveu rapidamente. Derrubando Marcelo antes que ele pudesse reagir, a arma voou longe, desaparecendo entre os escombros. Acabou, Marcelo. Eduardo disse, segurando-o no chão. Acabou. Ao longe, sirenes começaram a soar. A polícia finalmente se aproximava. Luciana correu para abraçar Manuela, e as duas se abraçaram forte, chorando de alívio. Está tudo bem, minha filha. Luciana sussurrou. Mamãe está aqui. Eu sabia que vocês iam me salvar. Manuela disse. Clarissa me disse que família sempre encontra família. Eduardo olhou para as duas e depois para Marcelo, que chorava como uma criança perdida entre as ruínas do lugar que havia moldado toda a sua vida. O passado finalmente estava sendo confrontado. E o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia possível. O delegado Ribeiro chegou às ruínas do orfanato com uma equipe completa. As sirenes ecoavam pela noite enquanto policiais cercavam o local, mas a tensão já havia se dissipado. Marcelo continuava no chão, soluçando como uma criança, enquanto Eduardo o segurava firmemente. Podem soltá-lo agora, Ribeiro disse, fazendo sinal para seus homens. Nós assumimos daqui. Eduardo se levantou, mas permaneceu próximo a Luciana e Manuela. Marcelo foi levantado pelos policiais, as mãos algemadas às costas, quando seus olhos encontraram os de Luciana. Ela viu ali não o homem perigoso que as havia ameaçado, mas o menino ferido que havia sido décadas atrás. Luciana, Marcelo disse, a voz fraca. Eu sinto muito. Ela o olhou por um longo momento, segurando Manuela contra si. Eu sei que sente, disse finalmente. Mas isso não apaga o que você fez. Não esperava que apagasse, ele murmurou. Só queria que soubessem que não era só sobre dinheiro. Era sobre nunca ter aprendido a lidar com a dor. Manuela disse suavemente, surpreendendo a todos. Marcelo a olhou com surpresa. Como você, porque eu também conheço essa dor, ela explicou. Perdi meu pai aos 13 anos. Podia ter virado uma pessoa amarga, com raiva do mundo, mas minha mãe me ensinou que a dor não justifica machucar outros. Sua mãe teve quem a ensinasse, Marcelo disse, olhando para Luciana. Teve Neide. E você também teve Neide, Luciana respondeu. Você é quem escolheu não ouvir. Marcelo assentiu lentamente, como se finalmente entendesse. Posso pedir uma coisa? Ele perguntou ao delegado Ribeiro. Depende do que for. Marcelo olhou para Eduardo. As evidências que tenho contra ele, no meu apartamento, gaveta da escrivaninha, quero entregar tudo. Eduardo nunca soube dos crimes. Eu manipulei tudo desde o começo. Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos. Por que está fazendo isso agora? Porque Clarissa morreu tentando provar sua inocência, Marcelo disse, a voz embargada. A menor coisa que posso fazer é honrar essa tentativa. O delegado Ribeiro anotou as informações. Isso será levado em conta na hora da sentença, ele disse. Mas você entende que ainda vai responder por sequestro, chantagem e por causar a morte de Clarissa. Eu entendo, Marcelo assentiu. E aceito. Quando os policiais começaram a levá-lo para a viatura, ele se virou uma última vez. Manuela, ele chamou. Clarissa, ela realmente disse aquilo, sobre sentir pena de mim. Manuela olhou para a mãe, que assentiu levemente. Disse sim, ela confirmou. E disse mais uma coisa, que nunca é tarde para mudar, se a pessoa realmente quiser. Marcelo sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso triste, mas genuíno. Obrigado, ele sussurrou, antes de ser colocado na viatura, quando o som das sirenes se afastou. O silêncio voltou às ruínas. Eduardo, Luciana e Manuela permaneceram ali por alguns momentos,
absorvendo o que havia acontecido. Está acabado, Manuela perguntou. Está acabado, Eduardo confirmou, envolvendo-a e Luciana em um abraço. E agora? Luciana perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. Agora vivemos, Eduardo disse. Como Clarissa queria. Uma semana depois, eles estavam reunidos no cartório. Eduardo havia decidido se apresentar voluntariamente às autoridades, mesmo com as evidências de sua inocência. Queria limpar completamente seu nome e começar uma nova vida sem nenhuma sombra do passado. Senhor Nogueira, o advogado disse, mostrando os documentos. Com a confissão completa do Marcelo Tavares e todas as evidências que sua esposa coletou, o Ministério Público decidiu não apresentar denúncia contra o senhor. Está oficialmente livre de qualquer acusação. Eduardo suspirou aliviado. E a restituição dos valores será feita gradualmente conforme acordado. A empresa pode continuar funcionando normalmente. Obrigado, Eduardo disse, apertando a mão do advogado. Por tudo. Do lado de fora do cartório, Luciana o esperava com Manuela. Como se sente? Ela perguntou. Livre, ele respondeu. Pela primeira vez em meses. Completamente livre. E o que vamos fazer com essa liberdade? Eduardo sorriu, pegando a mão dela. Temos uma proposta para fazer a você, Manuela disse, com um sorriso maroto. Proposta. Na verdade, é mais um pedido, Eduardo corrigiu, ficando nervoso de repente. Que tipo de pedido? Eduardo se ajoelhou ali mesmo, na calçada em frente ao cartório, sob o olhar curioso dos passantes. Tirou do bolso uma caixinha pequena, a mesma que Manuela havia entregue dias antes. Luciana Prado, ele disse, abrindo a caixinha para revelar uma das alianças de Clarissa. Quer se casar comigo? Luciana cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. Eduardo, eu sei que nos conhecemos há pouco tempo. Ele continuou. Sei que é estranho. Sei que as pessoas vão achar estranho. Mas também sei que Clarissa estava certa. Nós nos pertencemos. Você, eu e Manuela, somos uma família. Ele está certo, mãe. Manuela disse, ajoelhando ao lado de Eduardo. Clarissa sabia o que estava fazendo quando nos uniu. Luciana olhou para os dois, vendo o amor sincero nos olhos de ambos. Vocês têm certeza? Absoluta. Eduardo disse. Total. Manuela concordou. Luciana sorriu através das lágrimas. Então sim, ela disse. Sim, eu aceito me casar com você. Eduardo se levantou e a beijou, ali mesmo na calçada, enquanto Manuela gritava de alegria e alguns passantes aplaudiam. Quando? Luciana perguntou quando se separaram. O mais rápido possível, Eduardo disse. A vida é muito curta para esperarmos. E onde? Eu tenho uma ideia, Manuela disse. Que tal no local onde tudo começou? O orfanato? Luciana perguntou surpresa. Não as ruínas, Manuela explicou. Mas no memorial que estão construindo no lugar, seria uma forma de honrar Neide, Clarissa e todas as crianças que passaram por lá. Eduardo e Luciana se entreolharam. É perfeito, Eduardo disse. Mais que perfeito, Luciana concordou. Naquela noite, os três jantaram juntos no apartamento de Eduardo, que agora seria a casa deles. Manuela havia se adaptado rapidamente à nova vida, e Luciana se surpreendia com o quanto se sentia em casa ali. Posso fazer uma pergunta? Manuela disse durante a sobremesa. Claro, Eduardo respondeu. Vocês acham que Clarissa pode nos ver? Eduardo e Luciana trocaram olhares. Por que pergunta? Luciana disse. Porque às vezes eu sinto como se ela estivesse aqui, especialmente quando vocês dois estão sendo melosos. Manuela riu. Melosos. Eduardo fingiu se ofender. Completamente melosos. Manuela confirmou. Mas é um meloso bonito de se ver. Eu acho que sim, Luciana disse pensativamente. Acho que ela está vendo. E acho que está feliz. Com certeza está. Eduardo concordou. Conseguimos fazer exatamente o que ela queria. Trouxemos a família de volta. E salvamos Marcelo também, Manuela acrescentou. De certa forma. Como assim salvamos? Luciana perguntou. Bem, ele finalmente vai ter que lidar com seus traumas de verdade, na prisão, com ajuda psicológica. Talvez ele consiga encontrar paz. Eduardo sorriu,
impressionado com a maturidade da menina. Você está certa. Talvez essa seja a forma de Clarissa salvar todo mundo, até mesmo quem a machucou. Lá fora, uma brisa suave balançava as árvores. Dentro do apartamento, 3 pessoas que haviam se encontrado através da dor descobriam que às vezes o destino precisa quebrar corações para depois juntá-los de uma forma ainda mais forte. A vida finalmente fazia sentido novamente. 1 ano depois, o Memorial São Francisco brilhava sob o sol da manhã de sábado. O que antes eram apenas ruínas abandonadas, havia se transformado em um belo jardim com uma capela pequena e singela no centro. Placas de bronze espalhadas pelo local contavam a história das crianças que ali haviam vivido e sonhado. Luciana estava diante do espelho do pequeno vestiário da capela, ajustando o vestido simples de cor creme que havia escolhido. Não era um vestido de noiva tradicional. Ela havia preferido algo discreto, elegante, que honrasse a solenidade do momento sem ostentação. Você está linda, mãe, Manuela disse, entrando no cômodo com um buquê de rosas brancas. Clarissa ficaria orgulhosa. Você acha? Luciana perguntou, tocando nervosamente o colar que usava. Uma corrente simples com um pingente em formato de coração, presente de Eduardo. Tenho certeza. E olha só. Manuela mostrou as próprias mãos. Conseguimos. Nas mãos de Manuela estavam as alianças. A de Clarissa, cuidadosamente reformada por Luciana na joalheria, e uma nova, feita no mesmo estilo. Para Eduardo, a gravação original de Neide havia sido preservada, mas agora dividia espaço com uma nova gravação. Luciana e Eduardo, unidos pelo amor de Clarissa, 2025. Elas estão perfeitas. Luciana disse, tocando delicadamente as alianças. Clarissa e Neide estariam aqui conosco hoje. Elas estão aqui. Uma voz familiar disse da porta. Eduardo apareceu, elegante em um terno azul marinho. Um sorriso radiante no rosto. Não pode me ver antes da cerimônia. Luciana protestou rindo. Regras tradicionais não se aplicam a nós, Eduardo disse, se aproximando. Nada na nossa história foi tradicional. Ele tinha razão. Nada havia sido convencional desde aquela tarde chuvosa na joalheria, mas talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão especial. Como você está se sentindo? Luciana perguntou, como se estivesse exatamente onde sempre deveria estar. Eduardo respondeu, pegando as mãos dela. E você? Igual, mas também nervosa. Por que nervosa? Luciana olhou pela janela, vendo os poucos convidados que haviam chegado. Dona Marina da joalheria, o delegado Ribeiro, alguns colegas de Eduardo, vizinhos que se tornaram amigos. É estranho começar uma nova vida aos 39 anos. Ela disse. Às vezes penso se estou fazendo a coisa certa. Mãe, Manuela disse firmemente. Vocês dois são as pessoas mais certas uma para a outra que já vi. Clarissa não teria errado nisso. Manuela tem razão. Eduardo concordou. E sabe por quê? Porque não estamos começando uma nova vida. Estamos continuando uma história que começou muito antes de nos conhecermos. Como assim? Pensa bem, Eduardo disse, guiando-a para sentar em uma cadeira pequena. Clarissa e você eram irmãs desde que nasceram. Eu amei Clarissa por 15 anos. Manuela é sua filha. Neide cuidou de todas vocês. Marcelo fazia parte dessa história desde a infância. Tudo estava conectado. Só não sabíamos. Luciana assentiu lentamente. E agora? Agora estamos apenas assumindo nossos lugares na história que já existia. Eduardo concluiu. Uma história de família, de amor, de superação. E de segundas chances, Manuela acrescentou. Exato, Eduardo sorriu. Hoje não é o começo de algo novo. É o reconhecimento de algo que sempre existiu. Um toque suave na porta interrompeu a conversa. Era o padre Miguel, o mesmo que havia conduzido o funeral de Clarissa 1 ano antes. Estão prontos? Ele perguntou com um sorriso caloroso. Eduardo olhou para Luciana, que assentiu. Estamos prontos. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando chegou o momento dos votos, Eduardo falou primeiro. Luciana, eu prometo amar você, não apenas como a mulher que você é, mas como a irmã de Clarissa, a mãe de Manuela, a filha que Neide criou. Prometo honrar nossa história, cuidar da nossa família e nunca esquecer que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Luciana limpou uma lágrima antes de falar. Eduardo,
Eu prometo ser sua parceira em tudo, na alegria, na tristeza, nos desafios. Prometo amar você e Manuela como uma família que escolheu estar unida. E prometo manter viva a memória de Clarissa, que nos trouxe um ao outro mesmo depois de partir. Quando o padre pediu as alianças, Manuela se adiantou, entregando-as com um sorriso radiante. Eduardo, o padre disse, você aceita Luciana como sua esposa, para amá-la e respeitá-la em todos os dias de sua vida. Aceito, Eduardo disse, colocando até a aliança no dedo de Luciana. Luciana, você aceita Eduardo como seu marido, para amá-lo e respeitá-lo em todos os dias de sua vida. Aceito. Ela respondeu, suas mãos tremendo ligeiramente ao colocar a aliança no dedo dele. Então, pelo poder que me foi investido, eu os declaro marido e mulher. Eduardo beijou Luciana suavemente, enquanto os poucos convidados aplaudiam. Manuela gritou de alegria e correu para abraçar os dois. Família, ela disse emocionada. Finalmente uma família completa. Após a cerimônia, os três caminharam pelo memorial, lendo as placas que contavam histórias de crianças que haviam passado por ali. Numa delas, Eduardo parou. Olhem só, ele disse apontando. A placa dizia, em memória de Neide Albuquerque, 1955-2007. Mãe de todas as crianças que passaram por aqui, seu amor continua vivo em cada família que se forma. Perfeito, Luciana murmurou, pousando flores aos pés da placa. E olha aquela. Manuela apontou para outra placa próxima. Clarissa Santos Nogueira, 1999-2024, que dedicou sua vida a reunir famílias. Em sua memória, que o amor sempre encontre um caminho. Eduardo se ajoelhou diante da placa, tocando-a suavemente. Obrigado, ele sussurrou, por nos dar essa família. Quando se levantou, Luciana estava segurando a mão de Manuela e estendeu a outra para ele. E agora? Ela perguntou. Agora vivemos, Eduardo disse, entrelaçando os dedos com os dela. Vivemos cada dia como Clarissa teria querido, com amor, com gratidão, com a certeza de que família é a coisa mais importante do mundo. E se um dia tivermos mais filhos? Manuela perguntou, fazendo os dois rirem. Se tivermos, eles vão crescer sabendo a história de como nos encontramos. Luciana disse. Vão saber sobre Neide, sobre Clarissa, sobre a importância de nunca desistir das pessoas que amamos, e sobre segundas chances. Eduardo acrescentou. E sobre perdão. Manuela completou, pensando em Marcelo, que estava cumprindo sua sentença, mas havia começado o tratamento psicológico na prisão. O sol começava a se pôr sobre Belo Horizonte, quando os três finalmente deixaram o memorial. No carro, Luciana olhou para as alianças em seus dedos, símbolos de amor que havia atravessado a morte, a separação e o tempo para finalmente encontrar seu lugar. Sabe o que é mais incrível em tudo isso? Ela disse. O que? Eduardo perguntou, dirigindo pelas ruas familiares da cidade. É que se qualquer coisa tivesse sido diferente, se Clarissa não tivesse morrido naquele dia, se você não tivesse entrado na joalheria, se Manuela não tivesse conhecido ela, talvez nunca tivéssemos nos encontrado. Mas nos encontramos, Eduardo disse, e estamos aqui, juntos, para sempre. Manuela acrescentou do banco traseiro, para sempre. Eles repetiram em uníssono, naquela noite, em casa. Os três jantaram juntos como família pela primeira vez oficialmente. Manuela havia preparado uma surpresa. Um álbum de fotos com imagens do orfanato, de Neide, de Clarissa, e fotos novas deles três juntos, para que nunca esqueçamos de onde viemos, ela disse, e para sempre lembrarmos de que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer separação. Eduardo e Luciana folhearam o álbum. Vendo suas histórias se entrelaçarem através das páginas, na última página, Manuela havia colado uma foto tirada naquele dia, no memorial, com uma frase escrita à mão. Algumas alianças não unem apenas duas pessoas. Elas reconstroem famílias inteiras que o destino despedaçou, lá fora. As estrelas brilhavam sobre Belo Horizonte, dentro de casa. Três corações finalmente haviam encontrado seu lar. Uns nos outros, na memória dos que partiram, e na promessa de um futuro construído sobre o amor que sempre encontra um caminho.
O fim era, na verdade, apenas o começo.